nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em linguagem corporal e neurociências. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu estou com duas especialistas em linguagem corporal, a Juliana Pupo e a Marluce Longares, que eu chamo de Mares. Além de especialista em linguagem corporal, são duas grafólogas de mão cheia. Se um dia você precisar de uma grafóloga, contrate uma ou contrate outra, ou contrate as duas ao mesmo tempo. Sejam bem-vindas, meninas, mas meninas num adjetivo carinhoso, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Agora eu esqueci aqui o que nós vamos falar. Qual é o tema de hoje, hein? Deve ser a idade. Mãos femininas? Bem lembrado. Vamos falar sobre as mãos femininas, né? Já que vamos falar sobre as mãos femininas, qual é o segredo das mãos femininas? O segredo das mãos está no desenvolvimento dos polegares opostos. Quando a gente pensa lá atrás, nos nossos ancestrais, a locomoção era feita sobre 4 apoios. Então, os 4 membros estavam ocupados com a locomoção. A partir do momento em que a gente começou a se locomover sobre 2 apoios, a gente teve as mãos livres para poder manusear armas, pegar alimentos, objetos, cuidar dos outros. E o desenvolvimento dos polegares opostos, ele favoreceu o nosso movimento de preensão, de pinça. Então, você está me dizendo que o grande diferencial foram os polegares opostos. Agora, eu gostaria de saber, já que o nosso tema é o corpo feminino, as mãos femininas, qual é a diferença entre minha mão masculina e as mãos femininas? Então, Paulo, é curioso que homens e mulheres utilizam as mãos durante a comunicação. Então, quanto a isso, somos muito parecidos. Agora, as mãos femininas são mais flexíveis que as mãos masculinas. Elas têm um poder de precisão maior, enquanto os homens desenvolveram muito mais a habilidade da força da mão. E é muito curioso se a gente pensar, por exemplo, nessa habilidade com a psicomotricidade fina, que as meninas desenvolvem bem cedo na escola e os meninos demoram um pouquinho mais para chegar lá. E se observarmos um cenário das artes no mundo, as mulheres estão sempre em segundo plano, são os artistas que ganham maior destaque. E quando elas estão inseridas nesse universo, alguma coisa acontece e ela continua em segundo plano, que é o caso da Margaret King. Ela pintava os seus quadros e era o seu marido quem assinava por ela. E durante muitos anos ele levou crédito nessas obras todas. Isso, e tem até uma cena, eu vi o filme que você está falando, né? Ela processa eles, vão parar no júri, o juiz manda ela pintar o quadro e ele pintar o quadro. Ele disse que está com o braço quebrado, safado sem vergonha, né? Safado sem vergonha. Mas faz parte, né? Então, já que estamos falando do marido machista da Margarete, né, uma grande pintora, se vocês puderem ver o filme, é muito legal o filme, eu queria saber qual é o mais machista de todos os instrumentos musicais. A gente pode considerar que o mais machista é o piano de cauda, porque ele tem uma envergadura grande, ele depende de uma extensão maior. Além disso, as teclas também são maiores, né, Ju? Mas as mulheres levam vantagem, por exemplo, no cravo das igrejas, porque os cravos eles são mais estreitos e eles têm 2 ou 3 patamares de teclas. Então, e como os dedos femininos são mais leves e flexíveis, elas levam vantagem. Isso, então, quer dizer que as mulheres... Por isso que tem mais mulheres tocando cravo na igreja, né? Aliás, o pessoal não vai na igreja hoje, mas em alguns lugares dá um prazer muito grande e os cravos são instrumentos que, quando montam, é muito difícil depois de ser desmontado, né? Mas já que estamos falando das mãos femininas, vamos continuar. E vamos falar sobre as unhas das mãos e a pintura das mãos femininas. Vocês não pintam as mãos, né? Eu já desisti. Eu nem fiz ainda um pouco. Mas eu queria saber...
Oi. Eu queria saber sobre a pintura das mãos, como é que surgiu isso, as unhas, qual a função das unhas, alguma coisa para que as pessoas possam entender melhor. Olha, na verdade, a gente vai começar a pensar no crescimento das unhas. As unhas das mãos, elas crescem 4 vezes mais rápido que as unhas dos pés. Se você for pensar em termos de crescimento, a unha da mão, ela cresce 1 milímetro a cada 10 dias. Para você ter 1 centímetro, você tem que ter 100 dias sem cortar as unhas. Antigamente, voltando lá de novo nos nossos ancestrais, a gente, como estava se locomovendo sobre 4 apoios, então a gente tinha um desgaste natural das unhas. Hoje não. Hoje a gente já tem que cortar, lixar, dar um formato melhor na unha e tal. E muitas mulheres usam a unha comprida como forma de mostrar que elas não precisam pegar no serviço pesado. Agora, a pintura da unha, eu vou deixar com a Marluce, porque ela ainda pinta. Olha que interessante. Na China antiga, as mulheres deixavam as unhas compridas como uma demonstração de status, elas pertenciam à nobreza, e além das unhas compridas, elas pintavam as unhas de ouro, o que deixava um pouco incômodo, né? Além do tamanho, o peso das unhas. Então, com o passar do tempo, essa cultura foi se perdendo e elas deixavam apenas uma unha super compridona, pintada de ouro, como uma demonstração de status. Depois de muitos anos, elas decidiram mesmo manter as unhas curtas e, em eventos, utilizam unhas postiças. Mas essa condição do pintar as unhas também aconteceu lá no Antigo Egito. A Cleópatra tinha uma preferência pela cor vermelha, enquanto que as pessoas que não tinham poder aquisitivo pintavam as unhas de rena para conseguir um adorno. Agora, olha que interessante, até o século XIX, mais ou menos, essa condição, pelo menos no universo ocidental, essa condição do pintar as unhas não surgiu com ênfase. No máximo, as mulheres passavam óleo, lixavam, elas poliam as unhas com tirinhas de couro. E lá no início do século XX, quando a indústria, ó que doideira, quando a indústria começou a pensar em tintas para automóveis, é que descobriram uma fórmula possível para a confecção de esmaltes. Aí, então, as mulheres endoideceram, cores diversas, possibilidades diversas de adornos para as unhas. Eu tenho uma amiga, uma aluna, uma menina que foi aluna minha, ela pintava a cor da cor do carro, a cor da bolsa. Entendeu? Quando ela saía com a bolsa, ela tinha várias bolsas. Até hoje, acho que ela faz isso. E pintava também na cor do carro. É um negócio... Era muito legal, né? Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é extremamente interessante. E eu vou escolher, a Juliana me permite, mas dessa vez eu vou escolher você, Marês, para responder, porque eu sei que a Marês dá aula, deu aulas. Qual é a importância das mãos para a professora, para o professor? Para a oração. Brincadeira. O professor utiliza as mãos como uma espécie de extensão da informação que ele deseja comunicar. Então, se ele precisa setorizar ideias, ele diminui a carga cognitiva, mostrando, apontando aquilo que ele deseja. Então, eu quero falar sobre as 3 pessoas mais importantes. Primeiro, fulano de tal. Segundo, outro indivíduo. Ou então, eu demonstro, eu desejo que isso aconteça aqui nessa área. Agora vocês, venham aqui comigo, nessa região. Então, eu consigo apaziguar o que está ao meu redor e, de repente, se transforma até num costume, né? Nós que somos professores estendemos esse falar com as mãos para fora da sala de aula. O mais importante é diminuir a carga cognitiva daquilo que está se comunicando. Isso é muito importante porque ninguém ensina você isso. São Paulo tem 3 pontos turísticos: Praça da Sé, Rio Tietê e a Catedral. Vejam só que a carga de informação é melhor passada. E o aluno que já está sob estresse e não tem, quando você define com as mãos, ele tem um aprendizado muito
muito melhor. Mas então, já que nós falamos, você tocou na ponta, vamos falar um pouco sobre o gesto das mãos. Alguns gestos sobre as mãos. O mesmo gesto é igual para todo mundo? Não, depende da cultura. Como Por assim? exemplo, se eu fizer esse gesto aqui, colocar o meu indicador no meu olho, assim... Eu acho que você está olhando para mim. Você está de olho em mim. Você é casado, hein? Cuidado. Aqui no Brasil, eu tô de olho em você. Isso, perfeito. Mas, se eu for fazer isso na Arábia Saudita, eu tô chamando a pessoa de estúpida. Então, toma cuidado. Por isso que alguns especialistas no mundo, quando o diretor da empresa vem, ele tem aula de linguagem corporal. Sim. Continue, por favor. Depende bastante do que se deseja comunicar, né? Aqui no Brasil, a gente concorda com algo, damos um joia, isso está ok. Mas em algumas regiões do planeta, isso pode ser absolutamente ofensivo por conta de uma sugestão, de uma associação a um falo ereto. Então, em algumas regiões, é absurdamente ofensivo. Agora, para nós, podemos contar coisas a partir do dedo mínimo, enquanto os alemães começam a contar pelo polegar. Então, nós temos o nosso primeiro dedo e o quinto dedo, e os alemães, primeiro dedo, quinto dedo. E olha que curioso, acredito que as pessoas já devam ter visto, se não, corre atrás. Tem um filme bárbaro chamado Bastardos Inglórios. Em uma das cenas, um soldado infiltrado entre os alemães está ali para poder organizar um plano, e um dos militares alemães, de fato, o major, ele observa, ele sente que tem alguma coisa estranha, se aproxima para conversar, e o sujeito pede 3 taças para uma bebida. E aí o erro foi, a mentira foi identificada. Ele não devia nunca ter pedido 3 taças, e sim 3 taças. Como o alemão. O Bastardo Inglório é o filme com o Brad Pitt, né? Muito bom, muito legal. O filme é a maneira do americano mudar a história. Mas o filme é muito legal e essa cena mostra a preocupação que Hollywood tem em estudar a linguagem corporal, que nossos publicitários não têm, mas essa não é o nosso caso. Nós estamos falando agora sobre esses gestos. E gestos ofensivos? Como é que eu posso ofender alguém com as mãos, sem bater? Quando eu quero intencionalmente, conscientemente, eu simplesmente faço isso. Mas a gente pode também, de uma forma inconsciente, transmitir a mesma mensagem. Por exemplo, se eu estou de óculos e eu quero arrumar o meu óculos, eu posso fazer isso aqui, eu posso apoiar a minha mão aqui, posso pensar assim, coçar o meu rosto dessa maneira. O Barack Obama tem uma foto que ele pergunta para ele, faz assim: conta a história que a princesa Elizabeth ela não se bicava muito com a princesa Diana, e só depois de alguns dias que a princesa Diana tinha falecido que ela foi dar uma declaração e autorizou um repórter a fazer a pergunta. E na hora que o repórter foi fazer a pergunta, ela fez assim. Então é de forma muito inconsciente, né? Esse gesto tem outra história. Eu acho que vocês devem conhecer a história do Calígula, né? Ah, é verdade, bem lembrado. O Calígula, quando a gente vai pensar nessa história, a gente tem que voltar de novo lá nos nossos ancestrais, porque o que acontecia? Os nossos ancestrais mostravam o pênis ereto para os seus inimigos, de forma assim a intimidá-los. E quando a gente pensa no Calígula, ele fazia o quê? Ele estendia a mão para o súdito beijar, mas de forma que o súdito beijasse o dedo médio. Por que o dedo médio? Porque o dedo médio faz uma alusão a um falo ereto. Então, era uma forma dele humilhar os súditos. Isso, um falo é um pênis, né? Ereto, sendo mais direto e menos delicado como vocês, né? Tem uma outra história sobre a origem desse gesto, é que na guerra entre os ingleses e franceses,
os ingleses usavam um arco longo, que era o fuzil AR-15 da época, e aquele arco longo atingia até 200 metros. Os franceses falaram que a hora que ganhasse a batalha, iam cortar o dedo dos ingleses. Os ingleses ganharam e os franceses fugiram. E aí os soldados ingleses faziam assim, olha, vou estar aqui o dedo, não cortaram, vocês vão para aquele lugar. Essa é uma outra teoria dos gestos. E nosso papo está muito legal. Eu queria, como último tema aqui, falar sobre, já que vocês, eu sei que vocês estão numa cruzada aí de empoderar, de fazer empoderamento feminino, de aconselhar mulheres, de fazer lives, etc. Eu queria saber como é que nós podemos empoderar as mulheres com as mãos. O que as mulheres podem fazer para ganhar poder com as mãos? Olha que interessante. Existem características naturais que durante muito tempo foram fortalecidas e que tornaram a mulher um pouco mais acuada. Então, numa situação de manifestação de opinião e pensamento, em alguns momentos, elas ficam em segundo plano, elas ficam inseguras, elas se contraem muito. A socióloga Amy Cuddy tem uma estratégia, ela pesquisou e considera que quando as mulheres colocam as mãos na cintura, é uma posição que a gente chama de akimbo, a posição da Mulher Maravilha. Se ela fica nessa postura durante uns 2 minutos, mais ou menos, ela é capaz de elevar a testosterona no seu organismo e baixar o cortisol, o que faria com que ela ficasse mais confiante e menos estressada para poder executar suas tarefas. Além disso... Desculpe interromper, só lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse, né? E a testosterona é o hormônio da liderança. Portanto, a mulher vai ganhar uma posição de liderança maior, né? Exatamente. E aí ela chega na reunião de trabalho, ela coloca as pontas dos dedos em cima da mesa, ela em pé, apoia, ela aumenta a sua área corporal, o que é uma estratégia muito, muito instintiva até para os animais. O bichinho quer chamar a atenção do outro bichinho, ele quer mostrar que ele é mais poderoso. No caso dos pássaros, eles abrem as penas, né? O gorila bate a mão no peito. O que a gente pode fazer? Aumenta a sua área corporal, então. Coloca as mãos em cima da mesa, junta as pontas dos dedos, estilo excelente do Sr. Burns. Essa posição, essa postura, né, do campanário, ela pode transmitir uma mensagem de liderança, de poder, de segurança. E olha que interessante, também é um autotoque, né? Isso, quando você coloca a mão na mesa, quem manda nesse território sou eu. Exatamente. Empoderem-se, mulheres, né? Empoderem-se. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, está muito legal, vocês são duas profissionais muito agradáveis de conversar, têm uma cultura vasta, tanto em linguagem corporal como em cinema, né? Gosto do cinema, tenho uma paixão muito grande por cinema. Eu, como sempre, eu gosto de testar vocês. Vou testar vocês mais uma vez de novo, again, né? Eu queria fazer um teste com vocês agora com essas cenas que eu preparei aqui. Vamos ver o que vocês podem dizer de improviso para mim. Por gentileza, vamos lá. Esse gesto é um gesto de autotoque. Isso indica tensão, ansiedade. O investigador da CIA, o Joey Navarro, ele fala que um autotoque é um gesto de apaziguamento. É uma forma de você tentar voltar ao seu estado natural. Natural, né? Você diminuiu o nível de estresse. Numa reunião não é muito bom. E esse gesto aqui? Paulo, especialistas chamam esse gesto de bola de basquete. Repara, né? Imagina, aliás, que ele está segurando uma bola e ele manipula essa bola como quem manipula a energia. Isso demonstra um autocontrole muito grande, uma segurança muito grande. Além disso, a gente repara que ele está com os polegares apontados para cima, o que é maravilhoso em relação à liderança, a poder daquilo que está sendo expressado. Muito legal.
Bola de basquete, então, meninas e meninos também, né? Serve tanto para a mulher como para o homem, né? A bola de basquete. Vamos para o próximo gesto, então, que também é outro gesto bastante interessante, além desse que nós falamos da bola de basquete. Esse rapaz, ele está estendendo a mão numa posição neutra. Quando eu estendo a mão na posição neutra, ou seja, 90 graus, eu estou querendo transmitir a mensagem de que eu sou igual a você. Existem duas outras formas de eu estender a minha mão. Com a palma da mão voltada para baixo, que indica dominação. Eu quero dominar a relação. E quando eu estico a minha mão com a palma da mão para cima, eu me submeto a você. Vamos lá, então, a próxima aqui, que já apareceu antes, né? Eu me empolgo às vezes, né? Vamos lá. É um autotoque também, esse gesto de unir as mãos. É uma posição que indica oração, que indica apaziguamento, uma necessidade de equilíbrio, de conforto. E esse conforto, a gente pode lembrar lá do antropólogo inglês, o Desmond Morris. Ele fala que esse gesto é como se você estivesse de mãos dadas com você mesmo. Só lembrar que o Desmond Morris é um antropólogo inglês, escreveu vários livros, entre os quais Você, A Mulher Nua, e um clássico da década de 70, que é O Macaco Nu. Você pode encontrar esses livros em qualquer sebo aí. O Macaco Nu, A Mulher Nua e Você, Desmond Morris, Desmond com D mudo. E sobre esse gesto, a Marisa, há uns anos atrás eu conversei com você, Marisa, você falou que esse gesto pode ser mentira. Como é que é isso? E nós precisamos tomar um cuidado gigante com esse gesto, porque unir as mãos e ficar com elas paradas, isso indica uma coisa, é a oração, é o apaziguamento. Agora, se o indivíduo sacode as mãos, nós vamos chamar esse gesto de falsa reza. É um indicativo de mentira. É o sujeito apelando para as emoções, ele está tentando atingir você para que você entenda o lado dele, a condição dele. Um gesto perigosíssimo. E esse gesto aqui? Ai, pelo amor de Deus, isso aí depende da cultura para ser interpretado, hein? Por exemplo, se você estiver lá nos Estados Unidos e fizer esse ok, é ok mesmo. Agora, se você fizer esse gesto aqui no Brasil, você vai ter problemas. Então, não façam. Esse gesto, vou dizer para vocês, sem meias palavras, não precisa dizer. Suspende, vamos para o próximo gesto, por favor. É um gesto de receptividade. Olha que interessante. A pessoa está com as palmas das mãos à mostra, à vista. Quando um indivíduo, no passado, ele se aproximava de um outro grupo, ele demonstrava que ele não estava armado. Então, ele apontava a palma da mão para mostrar que ele era amigo, que ele não tinha outras intenções, que ele era sincero naquilo. E, de certa forma, nós também utilizamos isso quando transmitimos verdades. Nós apontamos as mãos. E interessante também é que esse sujeito está com o polegar elevado, né? O que é uma situação de poder, de posicionamento firme. Eu tenho que chamar atenção também para o uso das joias. Quando ele está usando anel, relógio, isso mostra que ele está tentando marcar a posição social dele. É uma demonstração de status. Gostei muito. Parabéns, Lê. Bem, estamos encerrando nossa live aqui com a Juliana Pupo, especialista em linguagem corporal, da cidade de Campinas, e Marluce Longares, a Maresa, da cidade de Taubaté. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês duas pelo carinho, pela gentileza, por esse bate-papo muito legal. Se você quiser alguém para fazer palestras, te ensinar a linguagem corporal, principalmente a feminina, eu aconselho vocês procurarem qualquer uma das duas, ou as duas ao mesmo tempo, já que parece que as duas têm uma parceria muito legal aí. Suas últimas palavras, Juliana, antes de se despedir, porque vai ter a próxima, por favor. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, de novo, né, esse convite, e eu gosto muito de participar dessas gravações, que são bem bacanas,
E espero poder participar outras vezes e com certeza a gente vai estar aqui para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre linguagem corporal feminina. Marês? Muito obrigada. É sempre uma satisfação imensa conversar com você, conversar com vocês todos sobre linguagem corporal feminina. É importante que cada vez mais as mulheres encontrem o seu espaço na sociedade. E se existe esse caminho, né, e em alguns casos pode até ser um atalho, por que não mostrar para elas, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, muito obrigado com vocês e até a próxima. Meu nome é Paulo Sérgio Camargo, agradeço a vocês mais uma vez por participarem do nosso canal. Se tiver qualquer sugestão ou qualquer outro tema que a gente possa trabalhar, estejam à vontade de sugerir. E como para encerrar, se cuidem, nós estamos numa pandemia, está faltando ao país empatia, às pessoas empatias. Se cuidem, usem máscara, não se aglomerem e por aí vai.